Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria iniciar com a gente fazendo uma oração. Eu estava ali com a Lari me ajudando. De repente, meu computador, eu nunca preparei assim, mas eu quis preparar nesse momento no computador quando eu estava em casa. E meu computador desligou. Mas pela graça de Deus, eu já sabia a palavra que o Senhor queria falar conosco essa noite. Mas deu tudo certo, Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, faz um tempo que o Senhor tem falado comigo. E eu sonhei, não sabia que eu ia ministrar essa noite, mas eu sonhei essa semana com a palavra. E justamente a palavra, eu conversava com o irmão e eu fazia a mesma pergunta que Jesus fez para mim, que é a palavra que o Senhor vai ministrar nos nossos corações essa noite. Amém? Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer o Senhor por nós estarmos aqui. Nós queremos agradecer, Senhor Jesus, pelos louvores, Senhor Deus. Mas nós queremos pedir, Senhor, que tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, tudo aquilo, Senhor Deus, que pode trazer distração, Senhor Deus, sobre aquilo que o Senhor deseja para nós essa noite, Senhor. Que o Senhor esteja ministrando o Espírito Santo sobre os nossos corações, Senhor. Que os nossos ouvidos essa noite venham estar sensíveis à Tua voz, Senhor. Alcança-nos, Senhor Jesus, com a Tua santa palavra, Senhor. Nos batiza com Teu santo temor, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, porque nós saímos dos nossos lares para cumprir, Senhor Deus, só um dia do culto. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Nós estamos aqui também para aprender, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor Jesus. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, essa noite, nós pedimos que os lares também sejam alcançados, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus, que tudo aquilo que foi feito, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, seja para a glória, Senhor Deus, e louvor do Teu nome, Senhor. Não nos deixe distraídos, Senhor Deus, essa noite. Que a glória do Senhor manifesta seja sobre nós, Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades, Senhor Deus. Nós queremos ver a beleza que existe em Ti, Jesus. Nós temos buscado, Senhor Deus, e nós queremos uma vida transformada de glória em glória, em nome de Jesus, Senhor. Alcança os nossos corações mais uma vez essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu estava conversando com os irmãos, acho que faz umas 2 semanas, eu tinha conversado até com a Ana Paula e a Maria Alice, e eu falei que o Senhor tinha feito uma pergunta, essa pergunta estava na minha cabeça, e esta semana, de sexta para sábado, se eu não me engano, eu sonhei. Como eu disse para os irmãos, que eu estava fazendo a mesma pergunta para 2 irmãos, e o Senhor falava comigo, se não existisse mais Bíblia, se não existisse mais a internet ou os cultos, a nossa vida fosse a única forma que as pessoas quisessem Jesus. Então, a nossa vida, as pessoas olhariam e queriam e desejariam Jesus, o Evangelho, só olhando para nós. Se nós não tivéssemos mais nada, se as pessoas só olhassem para nós, as pessoas iam querer Jesus? É uma reflexão que eu fiquei pensando muito, sobre isso. E eu estava orando ao Senhor, e eu falei, Deus, tenha misericórdia de nós, mas nós temos buscado ao Senhor. E hoje, eu sabia a palavra, mas eu ainda não tinha lido, mas à tarde, quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra, está em 2 Coríntios, no capítulo 3, se os irmãos quiserem pegar, a gente já vai entrar nessa palavra. Então, essa semana, o Senhor tem falado muito comigo sobre a beleza que existe em Jesus. E eu me recordei essa semana, eu já contei esse testemunho para os irmãos, que para mim esse ano foi um ano em questão de saúde, bem desafiador. E eu lembro que no meio do ano, eu estava com minha pressão subindo muito, como eu falei já para os irmãos, meu rosto inchava, assim, meus lábios inchavam, tive o caroço nas mamas, graças a Deus, o Senhor operou um milagre, mas eu lembro que eu estava um dia no quarto, e eu falei assim para o Senhor, estava muito difícil, entre outras coisas que eu estava passando, e me veio um trecho de uma música, e quando veio o trecho dessa música, eu falei, Senhor, o Senhor quer revelar alguma coisa para mim nessa situação? E talvez, não sei se todos os irmãos conhecem, mas a música diz, qual a beleza que existe em Ti, Senhor, que eu ainda não vi? E eu orei ao Senhor, comecei a cantar esse louvor, falei, Deus, se dentro dessa situação, se tem alguma coisa que o Senhor quer revelar a mim, porque às vezes quando a gente está numa situação muito difícil, a gente fala, Jesus,
E aí, o que o Senhor quer fazer? E às vezes existe uma beleza no Senhor. Então eu falei, Senhor, então revela a beleza que existe no Senhor a mim dentro dessa situação, né? E o Senhor foi operando, graças a Deus, minha saúde está melhor, graças a Deus o Senhor operou de todas as formas, né? Então eu queria compartilhar com os irmãos. Antes da gente entrar no capítulo 3, eu vou ler no capítulo 2 de 2 Coríntios mesmo, mas no versículo 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Né? Eu tenho uma outra tradução da minha Bíblia, talvez a tradução da Bíblia dos irmãos sejam diferentes, mas eu vou ler mais uma vez. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, quando eu li essa palavra hoje à tarde, eu lembrei do que o Senhor me falou, tipo assim, se a sua vida for a única forma que as pessoas têm de me conhecer, elas vão me desejar? As pessoas vão olhar para nós e as pessoas vão desejar o Jesus que nós temos pregado? As pessoas vão olhar, tipo assim, olha, nós não temos nada. A gente estava conversando, fazendo uma oração essa semana, e eu lembrei de uma música que eu sempre cantava em casa, que falava assim, quando as luzes se apagar, quando o mover passar, eu só quero Jesus. Então, quando tudo passar, quando tudo estiver dando tudo errado, nós ainda vamos querer Jesus? As pessoas vão continuar olhando para nós, dando tudo, aparentemente, humanamente falando errado, as pessoas vão olhar e vão falar assim, ela tem Jesus, ele tem Jesus, ou nós mesmos vamos dizer, Senhor, eu continuo querendo só o Senhor. Pode passar todas as coisas, mas eu ainda vou querer o Senhor. A nossa vida para Deus, ela tem que subir com um aroma suave. Quando Paulo está escrevendo esse capítulo, Paulo está dizendo que ele estava grato pelo privilégio de agradar a Deus. Será que nós temos sido gratos pelo privilégio de agradar a Deus? Será que as nossas vidas têm sido uma forma de nós agradarmos a Deus? Será que Deus olha para nós e fala assim, dentro de toda essa situação, alguém pode... A gente vai entrar no capítulo 3, mas aqui, só fazendo uma pequena introdução, existiam os falsos mestres em Coríntios e constantemente eles estavam atacando Paulo pelo ministério do Evangelho, né? Então, esses versículos também que a gente vai ler é uma forma de defesa de Paulo, né? E o que eles faziam? Naquela época, existia uma carta que você precisava se apresentar, né? Então, quando Paulo ele vai dizer que a carta viva é a nossa vida, ele está falando para eles em sua defesa. E não é com arrogância, é com humildade, mas ele está falando, olha, vocês estão falando para mim sobre coisas de homem, mas a minha vida, ela prova que eu fui escolhido pelo Espírito Santo. Então a nossa vida, algumas pessoas vão se levantar, a gente não vai agradar todo mundo, infelizmente, mas a nossa vida, ela tem que subir como aroma suave. E as pessoas têm que olhar para nós, pode mandar indireta, ou pode querer nos acusar de alguma coisa, mas a nossa vida, ela tem que ser manifesta como aroma suave. As pessoas se levantarão, mas elas terão com que nos acusar, porque existe uma diferença. Existe a diferença entre as pessoas terem mal entendidos, ou as pessoas estão se levantando para falar algo sobre nós, ou sobre o Evangelho de Cristo. Existe uma diferença se aquilo que elas estão falando foi só porque é uma opinião distorcida, ou por causa delas mesmas, ou porque nós temos vivido. Né? Porque a palavra do Senhor, ela também fala sobre isso. Então, vou ler o texto com os irmãos, eu vou ler o texto todo. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, vou ler do 1 ao 18. Será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reedificar
reivindicar alguma coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Será glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, essa palavra que o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu fiquei com bastante temor, porque ele está falando da nossa vida, né? Ele está falando que eles estavam querendo acusar Paulo, eles atacavam Paulo no seu ministério, falando sobre as cartas que ele precisavam, mas Paulo respondia com a vida. Ele está falando para Coríntios aqui, no versículo 2, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então nós somos a carta que as pessoas olham para nós, né? Nós temos o Espírito do Senhor. Quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, eu entendi que Paulo ele estava querendo falar sobre o caráter, né? O caráter que é transformado em nós, né? Nós sabemos sobre, eu não sou contra de maneira nenhuma, até porque é a palavra do Senhor. Nós falamos sobre títulos, nós sabemos que todos nós temos dons, temos talentos, né? Alguns serem usados para estar aqui em cima, outros nos bastidores, mas o Senhor ele está falando que às vezes a gente está mais preocupado com aquilo que os homens estão falando. Então, algumas vezes, algumas pessoas, elas se distraem de tal forma que estão preocupadas com o que estão dizendo, que às vezes elas distorcem aquilo que o Senhor está falando. Algumas vezes, e isso é com bastante temor que eu estou falando, mas eu sei que veio da parte do Senhor, com muita humildade, porque eu sei que vem primeiro também para mim. Mas o Senhor, ele deixou bem claro, no meu coração, quando eu estava lendo sobre o caráter de Cristo ser transformado em nós. Às vezes nós vamos precisar, como Paulo, dizer, olha, eu não tenho uns elogios de homens, mas eu tenho Cristo na minha vida. Então, às vezes, se você decidir obedecer a Deus, isso é uma coisa que às vezes pode pegar um pouquinho. Porque às vezes você vai decidir obedecer a Deus, e a nossa obediência a Deus, em algumas circunstâncias, dentro da palavra do Senhor, vai desagradar algumas pessoas. Mas nós temos uma opção. Ou nós continuamos agradando os homens, porque nós queremos receber os elogios, ou nós entendemos que nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo do Senhor. Ou nós entendemos que nós somos transformados pelo Senhor, né? A identidade do Senhor, o caráter do Senhor, né? A igreja do Senhor, ela tem que ter o caráter do Senhor em nós, né? Nós precisamos ter o caráter do Senhor. A nossa vida é a forma que as pessoas conhecem a Cristo. E elas desejariam o Cristo que nós pregamos se só a nossa vida fosse a forma que elas conhecessem Jesus? Paulo está dizendo que muito mais importante que cartas de recomendação, nas minhas palavras, que os elogios humanos,
mais importante que nossos elogios humanos ou com as cartas de recomendação é a nossa vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas podem levantar um falso testemunho, mas a nossa vida dirão se elas estão certas ou não, se é verdade ou não. Então, como que a gente consegue olhar dentro dessa situação e falar, olha, mas eu estou obedecendo e estão se levantando? A gente precisa encontrar a beleza que existe em Jesus. Se nós encontramos a beleza que existe em Jesus, as pessoas, elas vão se levantar, mas nós entenderemos que por aquilo que nós somos chamados. Paulo, ele entendeu aquilo porque ele foi chamado. Então, quando ele começa a sua defesa sobre as acusações que ele estava levando, que ele estava recebendo, creio eu que Paulo, ele entendeu. Eu fui chamado para algo muito maior do que pelos elogios humanos. Eu fui chamado para algo muito maior do que eu precisar distorcer algumas coisas para que as pessoas fiquem olhando para mim e achem que eu sou muito bom. Nós precisamos melhorar. Mas bom é Jesus, né? O Senhor é bom, Deus é bom. Mas nós precisamos ter esses olhos. E se nós estivermos desfocados, se nós estivermos em distrações do nosso eu, ou até mesmo, às vezes, de uma identidade, às vezes alguém foi ferido e alguém coloca uma armadura, então toda vez a gente coloca uma armadura porque, olha, aqui ninguém vai mexer, mas o Senhor quer tirar isso. Há uma beleza que existe em Jesus, há uma beleza, a beleza que existe em Jesus, ela traz a nossa vida transformada. A gente já não está mais muito se importando, tipo assim, se as luzes estão acesas, estou falando luzes aqui, mas se as pessoas estão olhando ou só estão nos elogiando, nós estamos nos importando como Deus está nos olhando. A nossa vida está subindo como aroma suave diante de Deus, porque vai chegar no grande dia, e esse dia vai chegar, e nós estamos desejando esse dia, que nós nos apresentaremos diante de Jesus. E quando nós nos apresentarmos diante de Jesus, não vai ser nem as críticas e nem os elogios, mas vai ser a nossa vida diante do Senhor. E como nós temos vivido, como nós temos expressado essa vida diante do Senhor. Né? Com muito temor, eu falei para o Senhor, eu falei, Jesus, talvez nós precisamos, não estou falando de todos, né? Cada um sabe da sua vida com o Senhor, mas talvez nos falta o santo temor. Eu não lembro o nome do irmão, mas teve um irmão que pregou, eu acho que é José Maria. E aí, todas as palavras me dão santo temor. Mas ele, numa parte da palavra dele, ele estava falando sobre Caim e Abel. E eu estava orando na hora que ele estava ministrando. Eu estava ali falando com o Senhor. E eu falei, Jesus, nós não podemos entregar qualquer coisa para o Senhor. Nós não podemos estar... Eu estou falando... Vou falar eu, porque eu estou aqui. Mas tipo, eu não posso estar aqui falando uma coisa muito bonita para os irmãos, mas a minha vida ser diferente daquilo que eu estou pregando. Não pode, nossa vida não pode. Que eu posso vir aqui... Como eu falei no começo, tipo, nós temos dons, nós temos talentos. Então eu posso vir aqui, eu posso pregar, mas o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre nós. As pessoas, se a nossa vida é a forma que as pessoas vão conhecer a Cristo, então, tipo, quando eu sair daqui, o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão desejando? O Senhor, quando o Senhor fala isso, eu creio que o Senhor quer que nós sejamos uma vida transformada. E nós teremos uma vida transformada até que Jesus venha. O Senhor vai vir, Ele vai nos exortar, porque Ele nos ama, né? Quando eu estava escutando a música que eu falei para os irmãos, qual a beleza que existe em Ti, Jesus, que eu ainda não vi. Né? Tipo, a beleza revelada do Pai. Deus, Ele revela a beleza que existe em Jesus. Aqui a palavra está falando que Moisés, ele teve o seu rosto resplandecente, mas ele cobria com um véu. E quando eu fiquei olhando, eu fiquei assim, o que Moisés viu? Que o rosto dele brilhava. Ele viu a glória do Senhor, ele viu a beleza que existe em Jesus. Antes ele precisava de um véu para esconder e só ele subia lá e falava com o Senhor e ele levava para o povo. Mas hoje esse véu foi tirado, então nós temos esse acesso à beleza que existe em Jesus. Mas se nós estivermos distraídos, nós não vamos prestar atenção. Se nós estivermos distraídos com o nosso próprio eu, se nós estivermos distraídos com os elogios, se nós estivermos distraídos com a falta de perdão, se nós estivermos distraídos com fofocas, se nós estivermos distraídos tentando trazer dentro do corpo de Cristo divisão, nós não veremos
glória do Senhor, nós não veremos a beleza que existe em Jesus. E há uma beleza que existe em Jesus para todos nós. Já não existe mais um véu que nos separa, mas nós precisamos entrar neste santo lugar. E talvez o santo lugar vai nos custar alguma coisa. Talvez o santo lugar vai te custar a sua reputação. E às vezes, não sei se os irmãos lembram, mas eu lembro que uma vez eu compartilhei com os irmãos, passei por uma situação meio difícil, e eu falava assim, Jesus, como o Senhor está deixando que falem assim, Jesus? Daí eu estava meio brava, porque eu falei, Jesus, eu não sou isso. E um dia eu estava no meu quarto, e Jesus falou assim para mim, por que você está preocupado? Você está preocupado com a sua reputação? Eu não sei quem você é. Às vezes, a gente vai precisar ver a beleza que existe em Jesus nas situações mais difíceis, porque nós sabemos quem é Ele em nós. Então, essa revelação de quem Cristo é em nós é uma revelação que traz transformação nas nossas vidas. É isso que Paulo está falando. Olha, eu não preciso de cartas de recomendações, e ele está lembrando a Coríntios, quando a vida de vocês, elas são transformadas, vocês são cartas vivas pelo Senhor, vocês são cartas vivas, transformadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida de santidade. Quando nós falamos uma vida de santidade, ninguém está falando que nós não vamos errar, porque o Senhor é misericordioso. Toda vez Ele vem, o Espírito Santo vem e fala assim, olha, isso daqui que você fez não foi legal. E às vezes a gente tem que ter um coração humilde para reconhecer, pedir perdão. Mas nós não podemos estar distraídos. Existe um tempo, né? Nós sabemos que os dias estão maus. Se nós estivermos distraídos, como eu disse, a beleza que existe em Jesus vai nos tirar do foco. E o foco é Cristo. Vou ler com os irmãos Êxodo 34. Vai falar sobre o que Moisés viu. Talvez você tenha alguma experiência e sua vida foi marcada de uma tal forma que você viu a beleza que existe em Jesus. Mas talvez alguns ainda não entenderam a beleza que existe em Jesus. E quando a gente começa a ler, começa a entender para aquilo que nós somos chamados, nós começamos a entender que é muito maior do que nós recebemos. Como eu disse, recebemos elogio, é muito maior do que nós recebemos coisas. Existe uma beleza no nosso Salvador. A glória revelada de Deus está no Filho. E nós sabemos que o Filho é o caminho e a verdade e a vida. Então nós precisamos entender esse caminho. Nós não queremos estar, pelo menos é o desejo do meu coração e eu creio que dos irmãos, nós não queremos ter uma vida em que nós dizemos tantas coisas, tanta palavra, mas quando alguém chegar diante de nós, eles não vê Cristo em nós. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Se eu estiver aqui em cima e, nossa, que benção a palavra, mas quando eu chegar lá fora, as pessoas olharem para mim, Deus me livre e servir o Jesus que ela serve. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Isso é uma vergonha. Mas o Senhor não quer nos envergonhar, mas o Senhor quer nos transformar. O Espírito Santo de Deus, Ele nos transforma. E Ele transforma aquele que abre a porta. Você abre a porta do seu coração, eu abro a porta do meu coração, para que o Senhor possa entrar. Êxodo 34, no versículo 29. Ao descer do Monte Sinai, com as suas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia o que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Então, ele, porém, o chamou, Arão e os líderes da comunidade. Atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e eles lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Será que quando nós temos entrado para falar com o Senhor, quando nós saímos, as pessoas veem o brilho do Senhor em nós?
As pessoas estão olhando para nós muito mais do que coisas que nós estamos fazendo. E eu não estou falando que é errado, porque nós precisamos fazer, né, a fé sem obra ela é morta, não estou falando sobre isso. Mas muito mais do que nós estarmos no lugar, talvez a gente está sendo visto. Quando nós não estamos, o brilho de Jesus continua sobre nós. As pessoas estão olhando para nós e elas estão vendo a luz do Senhor brilhando sobre as nossas vidas. Nós não queremos ser mais o mesmo quando a palavra do Senhor fala que ela nos transforma. Talvez até hoje, a gente entrou aqui, talvez não tivemos a revelação do Senhor em algumas coisas, mas a nossa vida, cheia do Espírito Santo, é uma vida transformada, e vida transformada glorifica o Pai. E uma vida transformada, ela anuncia quem Jesus é na nossa vida. Talvez você entrou aqui com o coração cheio de coisas. Eu falo que Deus é muito misericordioso comigo. Falo para Deus que eu sou uma filha que dá muito trabalho para Ele. E glória a Deus que Ele é misericordioso com a minha vida. Mas quando nós entramos no santo lugar, nós falamos assim: Jesus, tá tão difícil aqui, mas o Senhor é tudo que eu tenho e tudo que eu quero ter. Senhor, a saúde está difícil. Senhor, talvez as pessoas entenderam alguma coisa errada sobre nós, Senhor. Mas existe uma beleza que existe no Senhor, Pai. E eu não quero perder a beleza que existe no Senhor. Será que nós, como igreja, nós estamos olhando para Cristo e falando assim: Jesus, eu não quero perder a beleza que existe no Senhor. Eu quero ter comunhão com todos, Senhor Jesus. Mas, Senhor Jesus, se eu precisar sair, Senhor Jesus, porque o Senhor mandou, não estou falando que é para você sair da comunhão. Mas eu estou falando de algo que às vezes o Senhor vai te pedir, porque Ele precisa de um tempo com você. Senhor, ainda que as pessoas podem estar entendendo errado, Senhor, o Senhor é aquele que eu quero ter, Senhor Jesus. Porque eu sei que quando o Senhor nos separa, não é porque nós somos melhores, mas porque o Senhor precisa revelar alguma coisa a nós. E o Senhor não tem filhos prediletos, mas o Senhor tem filhos, aqueles que respondem a Ele, a revelação da sua glória é revelada, e é para todos nós, não tem mais véu. O véu foi retirado, mas nós precisamos entrar no acesso. Moisés subia, o povo não, mas hoje nós temos esse acesso. Talvez não todos, mas porque nós estamos distraídos, se nós temos esse acesso. Porque nós estamos nos perdendo, se nós temos esse acesso ao Senhor. Talvez o Espírito Santo, ele precisa, às vezes, dar um alerta sobre os nossos corações, que nós estamos tão distraídos. Parece que não existe, quando eu falo igreja, eu estou falando ao todo. Parece que não existe mais problema nós estarmos ministrando ao Senhor com o coração magoado com o outro, ou falando mal do outro. Eu estou falando entre todos, a igreja, o corpo de Cristo. Mas parece que não tem problema, tipo assim, vamos na internet, vamos falar mal do outro, e depois nós vamos subir no santo lugar. E nós vamos falar da santidade do Senhor. Mas a nossa vida não está mostrando aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos louvando ou pregando. Talvez não sirva para todos, mas se serviu, para alguns essa noite, o Senhor não traz palavra de condenação, mas o Senhor fala que existe uma glória que vem dEle, existe uma beleza que vem dEle, e a beleza que existe nele traz transformação na nossa vida. O Senhor não nos chamou para viver de qualquer maneira. Jesus não te chamou para viver de qualquer maneira. Você não veio até aqui só para sentar no banco e ouvir alguém pregando ou ouvir algumas canções. Você veio aqui por causa do seu Senhor e Salvador. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus traz transformação, e de glória em glória nós seremos transformados. De glória em glória o Senhor se revelar a nós, mas o Senhor também faz uma pergunta para nós essa noite. Nós queremos? Nós estamos desejando? Realmente tem problema se nós perdemos coisas por causa de Jesus? Realmente? Porque a gente perde um dinheiro, mas daí alguém vem lá, ajuda a gente, o Senhor levanta alguém, o Senhor é misericordioso, mas realmente nós estamos dispostos até de perder, às vezes, a nossa posição, o nosso orgulho, porque às vezes alguém faz uma coisa pra gente e a gente é orgulhoso, a gente acha que não, mas aí mexendo no calinho a gente fala: Jesus, vou dar uma resposta, mas a gente está disposto a ficar quieto para que a beleza do Senhor seja manifesta? E às vezes são pequenas coisas. A gente acha que às vezes talvez é as grandes coisas. Nossa, porque eu estou deixando isso por causa do Senhor. Mas às vezes é pequena coisa.
Às vezes é só isso. Será que nós podemos deixar o nosso orgulho para que a manifestação da glória de Deus seja na nossa vida? Será que às vezes quando eu tenho vontade de... Jesus, se eles soubessem, eu tenho vontade de falar umas verdades, eu estou dando um exemplo, tá, irmão? Se eles souberem, eu falava toda a verdade, mas será que você está pronto e eu estou pronto para a gente perder talvez a nossa reputação, a gente perder para que a glória do Senhor seja manifesta? E quando a gente fala de glória do Senhor manifesta, Senhor, estão dizendo algo que não existe, Jesus, mas Jesus falou assim, mas daí você fica quietinho, porque há uma beleza na igreja do Senhor. Então você está disposto a perder para que a glória do Senhor seja manifesta na vida do seu irmão? Paulo ele está falando sobre a igreja. Olha, Coríntios, eu tenho que lembrar vocês que a vida de vocês foram transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Então nós dizemos, aonde o Espírito Santo do Senhor está, aí a liberdade. Porque realmente nós vivemos essa liberdade dentro de nós. Porque realmente... aquele negócio que prendia o nosso coração já não nos prende mais, né? Nós cantamos louvores e nós desejamos e que o Senhor seja glorificado toda vez que nós estivermos no culto, mas quando nós chegarmos aqui também, se for preciso, Senhor, nós precisamos primeiro reconstruir o altar. Se for preciso, Senhor Jesus, essa noite, Senhor, eu pequei contra o Senhor, mas eu estou aqui, Jesus. É o meu coração que eu tenho para entregar a Ti, Jesus. Talvez eu falei demais, Senhor. Mas eu estou aqui, Jesus. O Senhor é o meu Senhor. É isso que Jesus está falando. Que é uma beleza que existe nele. Não tem como nós estarmos no pecado, estarmos olhando para Ele sem ter a revelação dEle. Porque é uma beleza que existe nele. Então, quando eu olho para Cristo, mesmo que eu esteja errado, mesmo que eu esteja em pecado, eu estou olhando para a beleza que existe nele. Então, a beleza que existe nele traz transformação na minha vida. O Espírito Santo, Ele traz transformação na minha vida, porque eu sei que, Senhor, eu sou cheia de defeitos, Jesus. Mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou tentando, Senhor Deus, mais uma vez eu estou aqui. E quando nós estamos sendo transformados de glória em glória, isso significa que nós estamos olhando para Ele. Mas também se nós estivermos aqui, de qualquer maneira, seja aqui quem é visto, ou para quem não é visto, acho que não tem essa, Deus não olha dessa forma. Mas se nós estivermos vivendo uma vida de qualquer maneira, e Jesus continua falando, e nós não demos atenção para Ele, vai chegar um dia, meu irmão, que nós nos apresentaremos diante do Senhor. E essa palavra o Senhor fala para nós, igreja do Senhor. Vai chegar um dia que nós seremos indesculpáveis diante dEle, porque nós ouvimos. Talvez eu tenha, acho que 18 anos de caminhada, mas nós teve o aniversário da igreja de 41 anos. Talvez alguns irmãos tenham mais tempo de caminhada ainda do que 41 anos. Mas quando nós estivermos diante dele, nós podemos dizer, como Paulo falou, combati o bom combate, Senhor. Eu guardei a carreira. Senhor, não foi fácil, mas eu continuei olhando para a beleza que existe no Senhor. Jesus é a beleza da igreja. Não tem como nós estarmos olhando para a beleza da igreja e nós não estarmos conectados com o irmão. Eu não estou falando que às vezes a gente vai estar sempre sempre com os irmãos, porque cada um tem uma vida. Mas eu estou falando, não tem como eu ver a beleza que está em Cristo Jesus e eu continuar matando meu irmão com a minha língua e depois eu agir como se nada fosse feito. Jesus, Ele nos observa, meu irmão. Ele não está olhando só para nós quando nós estamos na igreja louvando, não. Ele está olhando para nós quando ninguém está vendo também. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Né? E talvez, às vezes a gente não fala nada, mas sabe aquela sementinha dentro do coração? Aquela sementinha que parece que fica ali, ninguém está vendo mesmo. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, se nós olharmos para a beleza que existe em Jesus, essas pequenas coisinhas elas vão sair. Então, a nossa vida será uma carta viva para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Talvez até mesmo para aqueles que conhecem. Talvez alguém está desanimado. Talvez alguém passou por uma situação difícil. Às vezes você também passou. Mas os seus olhos ficaram fixos no Senhor, Salvador da nossa vida, Jesus. Então alguém que está do seu lado vai olhar. Ele passou. O que ele viu? Né? Como diz a canção, uma parte da ministração fala o que é que Moisés viu. O que é que Abraão viu? Que ele resolveu sacrificar o seu filho.
o que foi revelado a ele, que ele falou assim, tudo bem, Senhor, eu acho que eu não teria coragem de sacrificar um filho. Mas ele foi, porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem era o Senhor. E a gente fala dos homens da Bíblia, mas nós temos nossos irmãos, nossas irmãs que caminham conosco. E a gente olha e fala assim, Deus, o que ele viu, porque ele consegue aguentar tanta coisa. Jesus, tenha misericórdia, ele viu a glória do Senhor. Ele viu a beleza que existe no Senhor. Mesmo cansado, nós não somos destruídos. Nós podemos receber perseguições, mas nós sabemos aquele que nos fortalece. Nós não estamos aqui para viver uma vida de qualquer maneira. Nós não estamos aqui, não é desejo do Senhor que nós vivemos uma vida. Quando o Paulo também está falando, ele está falando de uma mensagem sobre a regeneração. Tipo, talvez aqueles homens, eles estavam até de forma forjada, fazendo cartas. Eu estava lendo um texto que falava sobre isso, vou ler com os irmãos. Possivelmente os falsos mestres chegaram a Coríntios com essas cartas, a qual eles deveriam ter forjado. O que Paulo estava querendo dizer é que ele não precisava de testemunho indireto quando os coríntios tinham prova direta de seu caráter sincero e piedoso, bem como da verdade da sua mensagem que os havia regenerado. Conhecida e lida por todos, as vidas transformadas dos coríntios eram testemunhas mais eloquentes de Paulo. Melhor do que qualquer carta indireta, suas vidas transformadas eram uma carta aberta, que podia ser vista e lida por todas as pessoas, como testemunho de fidelidade de Paulo e da veracidade da sua mensagem. Se a nossa vida, mais uma vez, é a única forma que as pessoas podem conhecer Jesus, elas vão querer Jesus. Às vezes, meu irmão, às vezes a gente fala assim, Jesus, ninguém sai, né, daqui achando, nossa, meu Deus do céu, e agora? Não, é isso que o Senhor está falando. Existe uma beleza que existe em mim. Se está tudo errado, olha para mim. Eu sou o Senhor, Salvador nosso. Deus, mas eu pequei. Se você não vê a beleza que existe no seu Salvador, você vai continuar pecando, eu vou continuar pecando, porque nós nós somos constrangidos pela presença, pela santidade do Senhor. Então, quando o Senhor nos revela algo, e eu aprendi com Paulo, que quando eles começam a receber essa acusação, ele não estava querendo se defender para mostrar que ele era o super espiritual de maneira nenhuma, mas de uma maneira, humildemente, ele começa a mostrar, gente, existe algo maior, existe a presença do Senhor. Nós não fomos levantados por bocas de homens, mas a nossa vida, ela foi transformada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Ele resolveu dar a sua vida por nós, pecadores. Então, se eu não olhar para Jesus e entender que a beleza que existe nele, a transformação que ele traz em mim, eu vou continuar pecando. Porque eu estou achando que é por mim mesmo. Não, não é por nós mesmos. Né? Uma vez eu vi uma mensagem que dizia assim, falava da mulher do fluxo de sangue. Ela dizia assim, que às vezes as pessoas têm medo de tocar em Jesus, porque elas acham que as suas impurezas, naquele tempo, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela tinha que ficar afastada. Então, porque ela era considerada como impura. Então, às vezes as pessoas acham que chegar em Jesus vai deixar Jesus impuro. Não, mas quando nós chegamos em Jesus, quando nós estamos impuros, nós somos santificados, porque santo é Ele. Se nós não chegarmos diante de Jesus, nós não seremos santificados. Nós só somos santificados nele, quando nós estamos olhando para Ele. E que esta noite nós possamos não sair daqui triste, Senhor. Talvez eu não esteja vivendo tudo aquilo, constrangido, sim. Eu falo que às vezes para Deus, às vezes sua palavra me constrange. E a palavra do Senhor nos constrange de tal forma que nós olhamos e falamos assim, Jesus, que não me falte seu santo temor. Que toda vez que eu for constrangida com a sua palavra, Senhor Jesus, eu olhe para a beleza que existe no Senhor. Porque existe um Salvador da nossa vida. Existe Jesus que cura. Aonde que é a beleza? Na enfermidade. Ah, mas Jesus, Ele é a beleza até na enfermidade. Aonde que existe beleza? Quando você parece, eu não estou falando de mim, estou falando talvez de uma situação que você esteja passando, quando parece que está tudo errado, Senhor, mas eu estava tentando fazer tudo certo. Jesus, o que aconteceu? A beleza que existe em Jesus vai chegar não se compara, meu irmão, vai chegar naquele grande dia
E esse dia está sendo preparado, foi preparado para nós, que todas essas coisas não farão mais sentido na nossa vida. Nenhuma dor, nós não estaremos mais olhando para a dor, mas nós estaremos olhando para Ele, o Jesus que nos cura. Nós não estaremos mais olhando feridos, mas nós estaremos curados. Tem um lugar sendo preparado para você, e você é precioso demais para viver uma vida sem olhar para a beleza que existe em Jesus. Ah, Jesus. Ah, Senhor, não foi com recomendação de homens que você está aqui essa noite. Você está aqui porque Jesus deu a sua vida por você. Você está aqui porque Jesus olhou, mas eu vou dar vida. Talvez, se fôssemos nós, eles iam me trair, porque nós olhamos para a palavra, a gente vê homens que traíram Jesus. Nós olhamos para a palavra e vemos, às vezes, pessoas, nossa, como ele fez isso com Jesus. Mas Jesus decidiu dar a vida por nós, sabemos que às vezes nós também faríamos isso. Talvez as pessoas não veem, mas nós sabemos a misericórdia que nos alcança. Nós sabemos quando nós estamos no nosso quarto, às vezes como um vaso quebrado na mão do olheiro. Nós sabemos quem é aquele que faz um vaso novo. Nós sabemos todas as vezes quem é que traz consolo para o nosso coração. Então, quando nós estamos diante do Senhor, da santidade para o Senhor, não há lugar para soberba, meu irmão. Quando nós estamos diante da beleza que existe no Senhor, não há lugar para a gente se achar que a gente é bom. Não, porque a santidade dele me constrange. E eu entendo que é por causa dele que eu estou aqui. Eu entendo que a beleza que existe nele, ela traz transformação nas minhas imperfeições. Nós somos imperfeitos, mas ele é perfeito. E quando nós olhamos para aquele que é perfeito, nossa vida ela é transformada. Não perca o seu tempo, meu irmão, olhando para as distrações. Não perca o seu tempo querendo elogios de homens e perdendo a sua identidade no Senhor, quando há uma beleza que existe no Senhor. Não perca esse seu tempo. Às vezes as críticas, às vezes parece que a crítica acho que tira mais nosso foco daquilo que é beleza. Às vezes existe tanta crítica que a gente olha e fala assim, Jesus, por que eu vou continuar? Porque existe uma beleza no nosso Salvador. Por que eu vou continuar, Jesus? Porque existe uma beleza. Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir a obra dele em nós. O Senhor não brinca com as nossas vidas. O Senhor não chamou você aqui essa noite porque ele que era só para você vir aqui e depois ir para o seu lar. Não. O Senhor nos chamou aqui essa noite para que nós possamos olhar de novo para ele e falarmos, Senhor, faz de novo. Talvez tenha alguém aqui queimando, mas talvez tenha alguém aqui que não está queimando, mas alguém está dizendo, Senhor, faz de novo. Jesus, eu não tenho nada para oferecer, mas faz de novo, Jesus. Ou talvez, Senhor Deus, aquilo que eu tenho para oferecer são os meus pecados, mas o Senhor é o meu Salvador. Faz de novo, Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu me perdi dentro dos elogios, Senhor, mas faz de novo, Jesus. Me leva para um lugar de humildade no Senhor, Pai. Ah, Senhor Jesus, talvez as críticas, Senhor Jesus, entraram no meu coração de tal forma, Jesus, que eu fiquei ferido, Jesus, e eu não consigo olhar para a beleza, Senhor Jesus, mas faz de novo, Jesus, porque a beleza na igreja de Cristo, a beleza na igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é dele, e se nós estivermos olhando para ele, todas as distrações, se alguém estiver distraído, mas tiver alguém olhando para Cristo, aquele que está olhando para Cristo vai olhar para aquele que está distraído e fala, nós não temos esse tempo. Vamos olhar para o autor, salvador das nossas vidas. Continuemos olhando para ele. Continuemos nos avançando diante dele. Tem alguém ferido, mas tem alguém olhando para Cristo. Meu irmão, você não está sozinho. Vamos levantar, meu irmão. Alguém pecou, irmão. Não era para eu ter pecado, meu irmão, mas nós temos um Salvador, então vamos diante do Salvador. Alguém vai levar, já não vai ser mais palavras de acusações, vai ser palavras que levam o pecador para aquele que é o Salvador. Porque nós somos salvos, porque nós também fomos perdoados. Então quando nós levantamos uma acusação sobre alguém, nós esquecemos daquilo que Jesus também fez por nós. E Jesus perdoou os nossos pecados. E toda vez que nós pecamos e pedimos perdão, ele perdoa os nossos pecados, mas nós queremos ser bom demais. E às vezes a misericórdia que nos alcançou, a gente não quer que Jesus alcance o outro.
Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, nós não queremos cantar só canções, Senhor Jesus. Mas nós queremos a glória, Senhor Jesus, que transforma as nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, que a unção que quebra o jugo esteja sobre nós, Senhor. Nós não queremos viver uma vida de qualquer maneira, Senhor. Uma vida, Senhor Deus, onde as pessoas olham, Senhor Jesus, e falam, ai, que bonito. Mas o Senhor está olhando para nós e está dizendo, existe uma beleza que existe em mim. Você está distraído com tanta coisa no seu coração. O seu orgulho, talvez a falta de identidade, eu não sei. Eu queria convidar os irmãos a se levantar essa noite. Nós possamos olhar para a beleza que existe no Senhor. Existe uma beleza que existe em Jesus. Que você possa entregar essa noite aquilo que está no seu coração. Talvez você fale assim, mas eu não tenho nada. Quantas vezes eu cheguei diante do Senhor e eu falei, Jesus, eu não tenho nada. Mas Jesus, Ele com a sua graça, Ele derramou a sua presença. Ele só precisa de nós, corações sinceros. Ele não quer que nós ficamos com máscaras diante dEle, para mostrar para as pessoas que está tudo certo, mas Ele é o Deus que sonda os nossos corações. Ele quer sinceridade dos nossos corações. Não tem problema, meu irmão, se você vem aqui hoje sem ter nada para oferecer, mas diga para Ele, Jesus, eu estou aqui essa noite e eu não tenho nada para oferecer, mas eu sei quem é o Senhor em mim, Jesus. Senhor Deus, nós não queremos viver uma vida de qualquer maneira. Nós não queremos viver uma vida que não olhe para Ti, Jesus. Nós não queremos cantar canções bonitas, Senhor Jesus. Mas o Senhor conhecia os nossos bastidores e saber que eles não são tão bonitos assim, Jesus. Nos constranja, Senhor Deus, com a Sua santidade, Jesus. O Senhor tem algo maior para nós, Senhor Jesus. Glorifica o Senhor essa noite. Glorifica o Senhor essa noite, Pai. O que é que Moisés viu, Senhor Jesus? O que é que Moisés viu, Senhor Jesus? Senhor, tem uma resposta para nós essa noite. Ele viu a glória do Senhor. Existia um véu, mas não existe mais véu. Existe a santa e gloriosa presença do Senhor. Mas nós estamos dispostos a dizer sim ao Senhor. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, olhar para a beleza que existe em Ti. Sara os nossos corações, Senhor. Nós somos imperfeitos, mas o Senhor é perfeito. E nós glorificamos o Teu nome, Senhor Deus, porque nós sabemos que existe uma beleza no Senhor, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, essa noite, Senhor Jesus, só para cumprir, Senhor Deus, mais um dia. Não, Senhor Deus, decida se revelar a nós, Senhor Deus, mais uma vez. Faz de novo, Senhor Jesus, os nossos corações. Enche, Senhor Jesus, com a Tua unção que quebra o jugo, Senhor Jesus. Sara os corações feridos, Senhor Deus, mas perdoe os nossos pecados, Senhor Jesus. Nós não queremos cantar canções, Senhor Deus, bonitas, Senhor Jesus, mas que não chega diante de Ti como um aroma suave, Senhor Jesus. Nós não queremos, Senhor Jesus, trazer uma palavra, Senhor Deus, para emocionar, mas o Senhor está olhando para nós e está falando, você não está olhando para mim. Nós queremos olhar para o Senhor, Pai. Nós queremos ver a glória que existe em Ti, Senhor Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para brincar, Senhor Jesus. Nós não damos brecha a Satanás, Senhor Jesus. Nós queremos fechar, Senhor Deus, toda a brecha, Satanás. Que haja perdão, que haja liberação de perdão e que toda mentira caia por terra, porque em Jesus a verdade, a beleza que existe em Jesus é uma beleza de verdade, Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Pai, porque o Senhor é o Salvador das nossas vidas. Enche-nos de novo, Senhor Deus, e faz de novo, em nome de Jesus. Amém.